Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, Robson, que já se faz presente aqui no estúdio. Bom dia, ouvintes. Mais uma vez, mais uma sexta-feira, trazendo informações para os ouvintes, também para os nossos pacientes que são ouvintes, a grande maioria. E prazer imenso estar aqui mais uma vez. Quando a gente olha assim para você, um cara simpático, um cara legal, né? Não imagina jamais que, por exemplo, um paciente terá medo, né, de procurar, por exemplo, o odontólogo. Existe realmente esse medo na odontologia? É sobre justamente isso, Marcos, que a gente veio falar hoje aqui no seu programa. Sobre o medo na odontologia. É uma palavra que às vezes as pessoas até devem estar se perguntando: por que é que ele está falando sobre isso? Que é justamente para a gente não ter medo. Porque, Marcos, o medo ele é uma coisa subjetiva. E eu quero justamente hoje, nesse espaço de pouco tempo, tentar que, com algumas palavras, as pessoas passem a entender o porquê que elas ainda sentem medo e o porquê que elas deveriam não sentir medo, né? Porque quando a gente fala que alguma pessoa tem medo, nós profissionais de odontologia, nós compreendemos esse medo. Porque esse medo, ele é resultado de alguma questão X, que aconteceu na vida dessa pessoa. E eu quero explicar, teoricamente, por que isso acontece. Primeiro, a gente tem que entender que o medo do dentista ele é uma coisa real e que existe e perdura de ano após ano, durante muito tempo, desde lá a antiguidade. Porque a odontologia, muito antigamente, lá no início dela, ela era vista como uma área extremamente mutiladora, uma área de sofrimento. Quem procurava o dentista associava essa procura a sofrer, a sentir dor, porque simplesmente não existia procedimentos anestésicos, procedimentos analgésicos que fizessem com que esse paciente fosse manejado a sua dor. E a gente sabe que isso não é mais uma realidade. A odontologia hoje, os procedimentos eles são indolores, né? Eles são procedimentos que são feitos quando há necessidade sob efeito de anestesia. E as pessoas mesmo assim ainda têm medo. Mas por que existe esse medo? Primeiro vamos entender de onde vem. O medo ele pode ser adquirido de maneira direta, ou seja, atribuído a alguma experiência ruim que essa pessoa teve no seu passado, ou seja, um adulto que tem seus 40, 45 anos, 30, 35 anos, passou por uma experiência negativa lá quando ele tinha 12, 13 anos, isso jamais vai sair da cabeça dele. A não ser que ele passe por uma nova experiência e que essa experiência seja positiva. Então, quando essa pessoa passou por uma experiência negativa lá atrás, essa pessoa deve procurar novamente o atendimento de odontologia e ser condicionada novamente a esse atendimento. O que é ser condicionada? É ser adaptada a isso. E quando ela for readaptada, essa pessoa vai perder o medo. É fatal, não tem como ela continuar tendo medo. Porque o medo, ele não é uma coisa que objetivamente existe. O medo está na nossa cabeça, a maneira como a gente vê a situação, né? Muitas pessoas têm medo de altura, outras pessoas têm medo de água, né? E a gente sabe que isso não é uma regra. Que se fosse uma coisa que realmente desse medo, todo mundo sentia medo de altura, todo mundo sentia medo de água, todo mundo sentia medo de avião. E a gente sabe que não é todo mundo que sente. Então não é uma coisa objetiva, ela é subjetiva. Ela é criada por nossa cabeça, de acordo com o que a gente vê a situação. E o medo ele também pode ser criado de maneira indireta. E quando eu falo indireta, eu abro um adendo aqui muito importante para esses pais que hoje, para essas pessoas que já foram traumatizadas uma vez lá atrás, mas que hoje são adultos e são pais, para que essas pessoas não passem os seus traumas para os seus filhos. Porque, Marcos, a gente sabe que a criança hoje, na odontologia, 90% dessas crianças elas não têm medo algum de dentista. Por quê? Porque como a odontologia avançou e essas crianças já têm acesso a uma odontologia muito mais moderna, esse medo, muito provavelmente que ela ainda possa ter, ele é criado de maneira indireta. Ou seja, o pai passou para o filho. Como é que passa esse medo? Uma frase que muita gente falava e que eu ainda escuto. O filho está dando trabalho em casa, sabe o que alguns pais fazem?
Você pare de chorar, senão eu vou te levar pro dentista. Então, olha aí esse... Então quem bota o medo é o pai, né? Esse medo aí é um medo indireto. A criança vai ligar e dar ao dentista como uma coisa boa. É um castigo. O pai tá condicionando a ele, é um castigo se ele não parar de chorar. É ir ao dentista. Quando deveria ser o contrário. Olha, se você não der trabalho, você vai pro dentista. Né? A gente sabe que isso é invertido. E esse medo indireto, Marcos, a gente acha que não faz diferença, mas faz uma diferença tremenda. A criança chega no consultório, não faz procedimento algum, mas já chega condicionado a sentir aquela ansiedade, porque já escuta em casa que o dentista não é bom, que o dentista é algo que remete a dor, que remete a sofrimento. Então a gente tem que conscientizar os pais de procurar não tocar nesse tipo de assunto em casa. Deixe o papel de condicionamento na odontologia para o dentista de sua criança. Cabe também, aí no caso, cabe ao profissional, por exemplo, usar suas técnicas, as suas táticas para tirar esse medo das pessoas? Sim, uma técnica que funciona com adultos e crianças, é a mais simples de todas, faz parte do manejo básico no comportamento dos pacientes, é a técnica de mostrar, fazer e falar sobre o assunto que está fazendo. Ou seja, o que significa isso? É tudo que for fazer no paciente, parar o procedimento e dizer a ele como é que funciona. Olha, isso aqui é uma broca, essa broca a gente precisa colocar aqui nessa caneta. Essa caneta ela gira. Essa broca, tá vendo como ela é pequena? Essa broca vai ter contato com o seu dente. Esse barulho que você vai escutar do motor, hoje, Marcos, graças a Deus a gente já trabalha uma coisa que não é realidade claro, da odontologia por completo. A gente já na clínica já trabalha com motor elétrico. Então esse motor ele já reduz o barulho em 90%. Então o barulho praticamente que a gente escuta é da água saindo do motor. Então aquela... Surgiu uma pessoa aqui que morre de medo de motorzinho de dentista. É Geraldo Oliveira. De dentista? Pois é, já vai perdendo esse medo. Muita gente, com 50 anos de idade tem medo ainda de... Assim, se eu pudesse fazer, não é uma coisa que eu tenho nenhum embasamento científico para falar, mas o que eu tenho a dizer é que eu percebo no meu dia a dia que os homens possuem muito mais medo do que as mulheres. Isso aí é uma coisa que é batida e conferida. Quando o homem deita na cadeira, parece que quanto maior é o homem, mais ele tem medo. É uma ordem diretamente proporcional. Então, quem tem mais medo de odontólogos, do serviço de odontologia, são os homens? São os homens. Eu posso que homem é frouxo demais. Demais. Eu acho que as mulheres já são submetidas a tantas situações que só elas precisam ter essa coragem, que elas já são acostumadas com procedimentos às vezes muito pior. Então, elas não têm realmente, a gente não vê mulher tendo muito medo, agora o homem tem mais. Agora que esse medo se perde na primeira consulta? Perde muito provavelmente, Marcos, essa primeira consulta de conversa, de explicação, mostrar o que é que a gente está fazendo, começa com um procedimento mais básico para a pessoa sentir o que é que vai fazer. Eu, graças a Deus, tenho pacientes de 75 anos traumatizados que passaram por esse condicionamento e que conseguiram fazer o tratamento por inteiro. É uma vitória, porque a gente sabe que condicionar o paciente depois de certa idade se torna muito mais difícil. É diferente de condicionar uma criança. Por exemplo, a criança é muito mais fácil, porque a criança a gente está iniciando tudo novo. Então, o paciente consegue fazer o tratamento, então a gente consegue obter êxito, e a gente sabe que o medo, ele, independente do que seja, independente de qual seja o seu medo, se é de dentista, se é de tal coisa, se é de outra, é uma coisa que muitas vezes paralisa a gente. E a gente deixa de fazer porque criou um medo, criou uma situação em nossa cabeça. Temos aqui uma opinião de uma pessoa da área, né? A nossa querida Isabelle, pediatra, né? Ela coloca o seguinte: sim, a criança deve ser estimulada desde o nascimento dos primeiros dentinhos a frequentar o dentista, de uma forma natural e sem ameaça, para criar o hábito. Do mesmo jeito, muitas mães levam a consulta e ameaçam, dizendo que vão dar injeção na criança. Ameaças devem ser evitadas e sempre estimular a criança. Um abraço, Isabela, aí, grande profissional. E aí? Um abraço também para a doutora Isabela, e justamente sobre o que a gente está falando, né, Marcos? É sobre estimular a criança a não ter a odontologia como seu inimigo, e sim como um amigo.
Porque é justamente sobre isso. O medo não está no sentir, porque a criança muitas vezes nunca foi no dentista, nunca foi ao dentista, e ela já tem medo, então ela já ouviu falar sobre, né? Ela não criou na cabeça dela que aquela coisa faria mal a ela sem que ela nunca tivesse ido ao profissional. Isso foi muitas das vezes estimulado a essa criança a ter receio de certa situação. Isso não se estende, isso não se aplica somente à odontologia. Isso se aplica, como eu estava falando anteriormente, a tudo da nossa vida. Se a gente começar a condicionar os nossos filhos a ter medo de situações, eles vão crescer pessoas medrosas e receosas, né? Medo de tudo, Marcos, de tudo. Eu me lembro que minha mãe e minhas irmãs tinham muito medo que eu atravessasse uma rua só. Então, quando eu era criança, eu morria de medo de atravessar uma rua movimentada. Porque esse medo foi criado e colocado lá dentro da minha cabeça. Então, toda vida que eu vi uma rua movimentada, eu ficava lá travado, tinha que pegar na mão do meu pai ou da minha mãe. Isso já com uma certa idade, já não era criancinha, não. Então, a gente sabe que isso se aplica também para a odontologia, para outras áreas médicas, funciona da mesma maneira, né? E que as pessoas ligam muito, até mesmo situações traumáticas a criança, ela não sabe dividir, Marcos, por exemplo, o que vou dar um exemplo bem simples. Ela não sabe diferenciar o que é uma UTI de um hospital por exemplo, de uma sala de um dentista. Ela entende aquilo ali como um procedimento, como um lugar que está oferecendo serviço de saúde, por exemplo, e que para ela é praticamente a mesma coisa. Então a gente tem que saber diferenciar, saber dizer, seu avô está internado no hospital porque está doente disso e daquilo, e você vai para o dentista cuida disso, vai para a pediatra vai cuidar disso. Então cada área deve ser explicada pelos pais para que essas crianças sejam educadas quando se tem relação aos procedimentos que serão realizados nelas. Olha, um dia o nosso amigo Emílio da DESE, ele morre de medo de injeção, sabe? Por exemplo, ele me contava esses dias que, mas é sério, não estou brincando não, ele disse que quando vai para o hospital, antes da injeção entrar, ele já começa a sentir a dor. Isso acontece também na odontologia? Com certeza, é o que mais acontece. A dor, ela é sentida antes do procedimento. Aí quando acontece o procedimento, a pessoa já sofreu tanto antes, que aí o procedimento ele é rebaixado a um nível que você não tem noção. Ele vai fazer, vixe, já foi, isso, né? Já foi, porque ele sofre tanto antes que na hora, o Marcos é danado, que a gente sofre tanto antes que na hora do procedimento aquilo perde até a graça, porque a gente sabe que é um procedimento rápido e que é um desconforto mínimo quando se comparado ao que a gente cria na nossa cabeça. Solange Luciano colocou o seguinte, é verdade, Caio, faz tratamento de periodontia, hoje já adormeço até na cadeira do dentista, os profissionais estão muito eficazes na sua área, parabéns aos profissionais da odontologia. Ela transmite, o que era medo hoje virou uma calmaria para ela. Pois isso funciona com todas as pessoas praticamente, elas chegam com medo e como Solange bem frisou, muitas vezes até adormece na cadeira, tira aquele momento do dentista até para descansar. Muitos pacientes me relatam isso. Ave Maria, eu pudesse eu ficava aqui o dia deitado. Ou seja, aquilo ali não está sendo mais um momento traumático para ele, está sendo um momento de relaxamento. Então, dicas para perder o medo do dentista. Primeira dica, Marcos, a mais importante é para os pais. Já acabei de falar. Educar os seus filhos com relação a qualquer procedimento de saúde e também relacionado à odontologia. Mostrar que o dentista é um amigo dele, que o dentista está ali para fazer um bem a ele, que a educação em saúde bucal e que os cuidados em saúde bucal começam em casa, escovando o dentinho, usando fio dental, e que o dentista não vai fazer nenhum procedimento que ele não permita. Tudo é um acordo, ninguém vai fazer nada que ele não deixe, ninguém vai fazer nada que ele tenha medo de fazer, tudo vai ser acordado, conversado e explicado, né? O primeiro ponto é esse. Outra questão, para se perder o medo do dentista, é procurar o dentista. Olha, eu estou marcando uma avaliação para conversar, para entender o que eu preciso fazer. Eu não quero fazer procedimento hoje. Eu quero entender o que eu vou fazer, entender os procedimentos e conversar. Conhecer a clínica. O diálogo, ele funciona muito bem. Nós temos pacientes, a minoria, quando existe um medo e um trauma muito grande, a gente tem que lançar mão da ajuda dos nossos companheiros, amigos psicólogos.
lançar esse paciente para tratar essa ansiedade, esse medo de dentista com um profissional adequado. Então a gente trabalha com esse trabalho multidisciplinar, faz essa terapia, faz esse trabalho de readequação, de recondicionamento, e quando existe essa sintonia entre os profissionais, funciona também muito bem, principalmente para aqueles pacientes que têm dificuldade na cognição, pacientes que possuem algum tipo de condição especial. A gente sempre pede para os pais fazer esse condicionamento junto ao psicólogo, e que isso seja trabalhado também dentro do consultório odontológico, porque por mais que o dentista, Marcos, possa conversar, possa explicar, o profissional habilitado para traçar metas, traçar caminhos eficazes para que a pessoa trate qualquer medo, não só de dentista, essa pessoa é o psicólogo, né? Então a gente também tem que lançar mão de alguns profissionais de outras áreas para que a gente possa obter sucesso. Nosso ouvinte Francimara fez a seguinte pergunta: Caio, qual é a idade ideal para levar a criança ao dentista? A menor possível, Francimara, a menor possível. A criança ela pode ser colocada aos primeiros contatos com o dentista, odontopediatra, quando muito jovem ainda. A criança, quando começa a ter o primeiro entendimento, começa ali a ter os primeiros sinais de romper dentinho, então com meses já pode levar a criança ao dentista, para essa criança não entender os procedimentos, mas ela começar a ter aquele lugar como um lugar normal na vida dela, como um lugar onde ela vai conviver outras vezes de sua vida. Então, quanto mais cedo, melhor é. Por mais que a criança vá para conversar, para brincar com o dentista, com a dentista, isso é muito importante, essa ida. É muito novinho ainda. Mas tem uma idade ideal? Não existe idade ideal, Marcos. A idade ideal é aquela que o pai considerar a importante. Porque a gente sabe que o dentista, por exemplo, ele pode atuar muitas vezes no teste da linguinha, para ver se a criança tem o freio lingual muito proeminente, que vai dificultar a sua fala. Então isso é feito logo após o nascimento, esse primeiro contato. Então isso tem que existir muito rapidamente. Mas assim, falando de maneira mais popularmente, começou a apontar os primeiros dentinhos, já pode ir conversar sobre que creme dental usar, que escova usar, como higienizar, isso aí já pode ser feito naturalmente. Caio Alves, ele é odontólogo da Clínica Odontológica Nova Caicó Sorridente, localizada na Avenida Seridó, no coração da cidade, 384, no centro de Caicó. Telefone 99891-0201-3421-4421. Obrigado, Caio, por sua participação. Obrigado, Marcos. Obrigado, Geraldinho. Obrigado, ouvintes. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui no seu programa. 7h39.